Mas peraí, deixa eu falar uma coisa. Agora que tá pra falar, eu tô nervosa. Não tem problema. Baseado em neuras reais. Hello Brasil, hello podcasters, hello neuróticas! Eu tô muito animado porque começa agora o episódio inaugural do mais novo podcast desse Brasil de meu Deus, o Baseado em Neuras Reais. Como vocês puderam ouvir nesta linda e prestimosa vinheta que foi produzida pelos nossos queridos da 6G Audio Pro, Giovanni Loné e Kaique Neri. Um beijo, lindões, muito obrigado. E o que somos nós? Somos aqui três amigos com muitas neuras sobre a vida, a existência, sobre a humanidade e este lugar em que compartilhamos tantos momentos e questões e que nos reunimos aqui para tirar essas neuras dos nossos coraçõezinhos e compartilhar com os vossos nesse podcast. Eu sou o Gabriel Lujan e comigo estão as bafônicas ilustríssimas Mariana Monte. Oi. Olá, Mariana. Olá, Gabriel. E ela, Giovana Gabriel. Olá! Ai, gente, olha, isso é a nossa primeira vez. Estamos aqui desvirginando esse mundo do podcast, então tá ainda muito novo pra gente. A gente tá descobrindo. Estamos aqui nos divertindo juntos. Estão animadas, meninas? Sim! Eu tô suando. Estamos todos nervosos. E para inaugurar, então, esse podcast, que a gente vai trazer as nossas neurinhas, que quase não temos, não é mesmo? Vamos trazer a neura da famosa, conhecida e podemos falar que existente, porque estamos passando por ela, crise dos 30. Mariana Monte, o que é a crise dos 30 para você? O que chamamos de crise dos 30? Então, acho que a gente já vem conversando, né, sobre esse tema na nossa vida. E o que a gente está chamando de crise dos 30 é esse momento de virada, né? Em que você faz 30 anos e fala o que eu construí até agora, até onde eu cheguei, né? O que está para frente, o que eu fiz para trás, eu estou contente com o que eu fiz. E aí é crise porque você descobre que você não está. Ou deveria estar, não deveria estar. E aí as neuras acontecem, né? Acho que é um pouco disso. O que vocês acham? E aí, Gi? Eu acho que é exatamente isso, assim, a questão da expectativa que a gente gera em cima de nós mesmos, assim. Quando a gente começa, né, a vida adulta, a gente já sabe que existe essa expectativa de um momento de cumprir as etapas, né? A gente tem sempre essas etapas na vida que a gente tem que cumprir. Então, a gente faz a escola, aí depois entra na faculdade, e aí conhece alguém, aí casa, aí tem uma família, e aí nesse momento você já tem uma carreira, uma vida estabilizada financeiramente, e se cria-se então essa expectativa, e aí a gente vive e percebe que a vida não é linear dessa forma, as coisas não acontecem, né, cumprindo etapinhas dessa forma, e a gente também muda muito durante todo esse percurso, né? Então a gente chega nesse momento, olha para trás, bate o negócio e fala, tô perdido, o que eu tô fazendo aqui? Quem eu sou? E aí a gente percebe que a gente não tem essas respostas e esse processo de entender que tá tudo bem não ter as respostas é um pouco sofrido, porque a gente fica meio... Parece que tá todo mundo bem e só eu tô louca. E o quão essas coisas são impostas pra gente, na verdade, né? Essas etapas foram etapas que criaram, Sim. né? É uma construção social que é enfiado na gente, né? Acho que tá muito ligado a raiz disso na palavra escolha, né? Como a gente não tem, às vezes, muita escolha para Sim.
para seguir, assim, né, na vida. Desde criança, você não escolhe as suas coisas, assim, né? O que você quer brincar, com o que você quer brincar, a cor que você quer vestir, já são coisas que são sempre impostas pra gente, né? Você é menino, você vai fazer isso, você é menina, você não pode fazer isso, enfim, né? E daí, de repente, em algum ponto da vida, você tem que... um ponto em que você não tem maturidade ainda sobre a sua vida, as suas escolhas, mas de uma hora para outra, tô falando isso por mim, né? Que eu com 17 anos, eu tinha que escolher uma carreira para minha vida inteira, assim, né? E daí e tem que acertar, né? Não tem escolha. Aí você segue nisso e de repente você chega, acho que nos 30 anos, nessa casa dos 30, né? Refletindo com mais maturidade, porque daí você viveu mais coisas, né? Com mais maturidade sobre isso, e daí você começa a olhar para essas escolhas que às vezes não foram escolhas suas, né? Foram escolhas que você teve que tomar, assim, por uma imposição. Foi conduzido, né? Porque a gente é conduzido a isso, né? Em todos os lugares, o tempo todo. E aí a sociedade quer mandar na gente. E é claro que a gente está num lugar de muito privilégio, né? De poder ter uma crise dos 30 anos. Exatamente. A gente sabe que tem pessoas que não têm esse espaço, não dá tempo para ter essa crise e tudo mais. Mas o que eu acho, assim, é que tem uma cobrança muito grande de como a gente tem que chegar lá, né? E é sempre uma coisa que a gente discute bastante. Porque o que é o lá? Que lugar é esse? Eu vou cruzar o campo e perseguir o arco-íris e vai ter um pote de ouro lá? Acho que não. Você vai atravessar a linha de chegada, chegar em primeiro e... E aí, o que eu faço com isso? Grande corrida da vida. Então, assim, quando eu penso nessa crise dos 30, para mim foi um pouco... Quando eu fiz 30 anos, eu já estava melhor resolvida. Mas eu sofri durante nos anos próximos dos 30. Porque para mim foi que eu entrei na faculdade mais velha. E aí eu tinha uma cobrança absurda de que eu tinha que ter terminado essa faculdade jovem para começar a atuar logo, para quando eu chegar com 30 anos eu estar ganhando dinheiro. E a princípio a minha profissão não é esse lugar que ganha esse dinheiro, né? Então tem esse primeiro ponto. E aí eu me formei com 27. Então eu falava para as pessoas que estavam ao meu redor, eu pensava, nossa, eu tô velha, né? E aí, quando eu cheguei nos 29, daí eu comecei a trabalhar e tal, mas ainda não conquistei essa estabilidade, né? Eu já estava mais conformada de que isso era uma construção social e que não era meu, né? Mas entre pensar e internalizar, isso tem uma diferença muito grande. E até hoje, depende do dia, eu me questiono, sim, sobre essas questões, assim, de uma maneira cruel comigo, sabe? E eu acho que não é justo, né? Porque se eu tivesse casada, com filho, com uma carreira, né, estabilizada, será que eu estaria feliz? Acho que não. Porque não é isso que eu quero, né? Esses dois pilares de relacionamento e carreira, a carreira eu quero. Agora o casamento, nem pensar. Filho, nem pensar. Então, eu acho que eu não estaria feliz se eu tivesse cumprido essas etapas, sabe? Mas ao mesmo tempo ainda eu me cobro, o que não faz sentido nenhum. E vocês acham que essa crise dos 30, né? E claro, isso falando exatamente sentado numa caralhada de privilégios, como a gente falou, né? Mas vocês acham que essa crise dos 30 é um sinal, um reflexo desses tempos que a gente vive agora, assim, de umas gerações para cá? Porque, assim, antes, eu não sei, me dá a impressão de que o mundo também funcionava de outra forma, né? A gente está mudando. Me dá a impressão de que é algo de geração, assim. De geração, algumas né? gerações. Será que nossos pais tiveram essa crise? Eu acho que não. 30? Eu também acho que não. As coisas eram muito antecipadas, né? Tipo, se casava muito cedo, se trabalhava num emprego que já era também pré-determinado para você, ou que você... A vida inteira, né? No mesmo emprego. A vida inteira.
Não pode, tinha não podia muita sujar a opção, carteira, né? né? Eu acho isso. É nesse sentido que a gente fala de privilégio, no sentido de que nós tivemos escolha. Nós tivemos a possibilidade de escolher uma profissão, por exemplo. De escolher qual curso a gente ia cursar na faculdade. E muitas pessoas ainda não têm essa opção, essa possibilidade. Mas eu vejo pela geração dos meus pais também, eles não tiveram essa opção. O curso que tinha para fazer quando chegou a faculdade, né, aqui, quando tinha uma faculdade aqui e os dois se formaram em Amparo, era história. Os dois fizeram, era história ou letras. Minha mãe queria fazer letras, mas ela fala que ela não conseguia se dedicar tanto ao inglês, que na época também era outra situação, né? Você aprender uma outra língua naquela época totalmente diferente do que a gente viveu, né? Que já fez parte da nossa educação, assim. E aí ela foi para história por conta disso e os dois se formaram nisso porque era o que tinha. E a gente não, a gente teve um leque, um teste vocacional no ensino médio para escolher qual curso a gente queria fazer. E aí, quanto mais opções a gente tem, mais perdido a gente fica. Porque como você vai se conhecer o suficiente para escolher um caminho só e ficar com ele o resto da vida? Com 17 anos. Com Claro. 17 anos, sabe? É muito difícil. E é engraçado também uma questão de que a Mari fala, né? Que com ela já esperou. Eu acho isso legal, eu acho ótimo, assim, ela ter tido essa consciência de esperar para ter certeza do que queria fazer. Comigo foi tudo o contrário, assim, na verdade foi tudo muito cedo. E nesses dois pilares também que eu vejo que a vida e a crise ela pega justamente nisso, trabalho e relacionamento, as duas coisas para mim aconteceram cedo, né? Então eu comecei a namorar muito nova e fiquei 9 anos na relação. E entrei para a faculdade muito nova, eu entrei na faculdade com 17. Então, eu fiz 18 no meio da faculdade já, né? Sim. No meio do ano. Então, era isso, assim, eu comecei nova, fui ter, né, porque mas também não foi uma escolha, né? Aconteceu, eu sempre fui de seguir o fluxo. O que acontece, eu vou. Então, assim, eu não tenho essa coisa por mais que eu seja uma pessoa organizada e que gosto de planejar também determinadas coisas, na vida em si eu normalmente vou com o fluxo, sabe? E aí eu tinha que escolher, eu escolhi, eu sempre deixo. Então assim, eu consegui o ProUni e eu fui. Eu nem tinha tanta certeza se era isso, mas ok, tinha que fazer e deu certo, então eu fui. Aí eu consegui um trabalho lá, porque uma amiga da turma trabalhava e me indicou, e aí a gente começou a morar junto também, então eu fui indo. Fui indo e fui indo. Então, e eu nunca tive essa consciência, nossa, eu vou ter uma carreira, eu vou ser bem-sucedida. Eu sempre me senti descolada. Na faculdade eu gostava muito do curso, eu adorava as aulas, eu me dedicava, nossa, deu tudo muito certo. Mas eu não me encaixava naquele lugar do business, sabe? De fazer carreira, de trabalhar em multinacional, de fazer currículo. Eu não sei, não me via, não sei se eu não me achava capaz, o que era, mas que eu não me encaixava ali, naquele universo. Tanto que daí eu acho que até o plano de fazer intercâmbio um pouco foi do sonho, da vontade, que eu, né, se eu não for agora, eu não vou mais. E um pouco desse escape. Então eu não preciso correr atrás disso, porque eu não vou seguir mesmo, eu vou fazer intercâmbio, sabe? Vou viajar. E aí eu fui e mesmo quando eu voltei, eu achei que eu ia voltar com isso resolvido e que as coisas iam fluir. E não, empacou do mesmo jeito, sabe? Porque é isso, assim, eu não me via nessa coisa da carreira, de escolher uma carreira e ser bem-sucedido. Eu não sabia o que era ser bem-sucedido, sabe? E aí, na verdade, quando tudo mudou, foi quando o relacionamento, na verdade, acabou. E aí, minha vida virou mesmo de cabeça para baixo. E aí, sim, de alguma forma, eu olhei para tudo isso e comecei de novo.
E aí a minha vida realmente é baseada em antes e depois de Cristo. E aí, a partir desse momento, que daí eu já estava de 24 para 25, foi quando eu comecei a trabalhar com algo que, sem querer, eu percebi que eu gostava muito, que eu amava trabalhar com aquilo, e eu estava muito feliz, ao mesmo tempo que eu estava tentando descobrir quem eu era, né, fora daquela relação, porque eu passei da adolescência para a fase adulta nisso. Então, assim, quando acabou, eu estava tentando encontrar a minha identidade também. Aí veio toda essa questão de tentar me conhecer melhor e tudo mais. E aí conhecer outras pessoas e ter essas outras experiências como uma pessoa solteira, né? Pela primeira vez na vida. E aí depois nesse trabalho que eu gostava, que eu amava muito o que eu fazia, eu fazia como se fosse meu. Até que caiu a ficha de que não era. E aí foi quando me veio a frustração de perceber isso. E aí, por acaso, surgiu uma outra oportunidade e eu fui. E também fui porque fui com fluxo, porque apareceu a oportunidade. E aí eu também não me encaixava. Eu gostava do trabalho, mas o ambiente era ruim, o produto com o qual eu trabalhava era ruim, eu não me identificava e fiz o exercício de tentar entender, de tentar extrair alguma coisa positiva naquela experiência. E aí esse era o meu foco, que eu poderia aprender aqui, sabe? Que eu poderia crescer com isso e não fazer carreira de novo, sabe? Enfim. E aí foi quando... eu tô falando muito, né? Mas Fala, amor. já vai acabar. Não, tá certo. E aí foi quando eu, nesse exercício de tentar encontrar isso, sabe? O meu propósito, o que eu tô fazendo aqui, por que eu nunca me encaixo nesses trabalhos, sabe? Por que mesmo gostando do que eu faço, parece que não é isso. Aí eu tive essas experiências com arte, com teatro, com cultura, e falei, é isso que eu quero fazer, quero trabalhar com produção. Quero fazer isso, então eu vou fazer isso. Aí eu larguei tudo pra fazer isso. E tava dando certo. Tava dando muito certo, só não tava dando dinheiro. Mas é porque é um trabalho que realmente não dá. A gente tem que produzir muito, criar muito e correr muito atrás para ter algum retorno ou não. Tudo é muito arriscado. Mas eu posso fazer um parêntese? Sim. Né? É muito injusto a gente ser medido na sociedade como algo que produz riqueza, como algo que produz dinheiros. Isso é muito cruel o capitalismo, né? Porque olha o que você está falando, que interessante, né? Antes você produzia um produto e isso te deixava muito na bad, porque você não viu um propósito nisso. Quando você viu o propósito transformador, ele não dá dinheiro, ele não é valorizado. Então sabe, porra, meu, que saco, né? É muito difícil. E aí isso aconteceu nessa fase do retorno de Saturno. Esse momento dessa crise pegou ali, de falar assim, eu preciso sair desse lugar e fazer e descobrir de uma vez por todas o que eu vim fazer aqui, sabe? Preciso encontrar um trabalho que eu possa exercer o meu talento, mas também com um propósito. Que eu consiga unir essas coisas, que eu consiga fazer um pingo de diferença que seja, sabe? Porque aquilo que eu tava fazendo, para mim, só prejudicava e piorava mais a situação do mundo, assim. E esse momento de crise dos 30 me pegou mais ali. E eu parecia que eu tinha me encontrado na cultura, parecia que era isso mesmo que eu queria. Só que com a pandemia, as coisas pararam para todo mundo nesse setor. O setor simplesmente parou. E eu tinha acabado de começar, sabe? Aí veio essa frustração de novo, de que eu vou fazer agora, sabe? Porque realmente zerou. Então, assim, se já não estava dando dinheiro antes, na pandemia, era zero, assim. E aí me bateu um desespero financeiro mesmo, de falar assim, agora... Porque estamos nesse sistema maravilhoso. Exatamente, porque em algum momento, em alguma medida, a gente vai precisar de dinheiro para comprar até comida, entendeu? Então a gente, né, por mais que a gente não concorde, que a gente sonhe e queira construir algo diferente, vai chegar um momento que a gente vai precisar
seguir alguma regra nesse sentido. Até porque a gente Enquanto a gente luta, né? Até porque a gente tá no capitalismo, né? Não tem o que fazer. Tem que... Não tem uma opção de não escolher isso. Né? Exato. E aí foi quando começou a me bater uma ansiedade, um desespero nesse sentido. Porque até então eu tava no privilégio de poder escolher, de poder ter crise. E aí querer mudar tudo de novo. Eu tive o privilégio de estar inquieta. E agora, na pandemia, veio o baque da questão do financeiro mesmo. De falar assim, agora não dá pra você escolher. Agora você vai ter que fazer, sabe? Agora você vai ter que se virar. E aí eu comecei a me virar. Então, eu acho muito doido te ouvindo agora sobre a sua crise, quando você encontrou o propósito e chegou a pandemia e daí veio essa parte da grana, né? E o como isso foi para mim agora, porque a gente tá passando por essa que a gente tá chamando de crise dos 30 agora, uma pandemia, na verdade, né? Que para mim veio mais como uma crise de propósito, porque eu já tinha encontrado há um tempo atrás, há uns anos, o meu propósito, né? Que é ser ator, trabalhar com arte. E daí, enfim, com todas as dificuldades que essa carreira instável financeiramente e enfim, instável de várias maneiras, como ela pode ser, né? Mas Mas é isso que me move, isso que me faz sentido, enfim. Só que daí veio a pandemia e me escancarou uma crise de propósito por conta de olhar como a humanidade, que a gente já sabia que era falha, assim, 360 graus, mas a pandemia veio e eu falei, agora vai ser um momento de transformar coisas, né? Das pessoas olharem para além de si mesmas, né? E daí o que aconteceu foi um caminho inverso. Foi o contrário, foi caminhar cada vez mais para o individualismo. E daí me deu uma crise muito louca, assim. Bem eu acho que na é virada bem isso, dos né, 30. Gabi? O fato da cultura, da arte ser baseada no coletivo. Se a gente não tem um trabalho de coletivo na cultura, justamente por ser algo tão difícil, ela não existe. E aí, quando você entra na pandemia e vê, assim, quando a gente mais precisa do coletivo, tá todo mundo indo pro individual, você fala, então, por que eu tô fazendo tudo? Por que eu fiz tudo que eu fiz, sabe? E tipo, o material humano do meu trabalho é o homem, é a humanidade, assim, com toda a sua complexidade que sempre teve. Só que é tão triste você olhar para isso, ver realmente assim a ruína assim a esperança e tipo até aquela chaminha que a gente já trabalhava com a chaminha que a gente sempre fala, né? Meu, se eu conseguir transformar a vida de uma pessoa que me assistir, maravilha. Se eu conseguir tocar essa pessoa, fazer ela refletir de outra maneira, olhar por outra, entendeu? Atravessar essa pessoa, mas aí você comecei a perguntar, meu, por quê? Quem sou eu, então, agora, sabe? Porque a humanidade perdeu de uma maneira, a gente já perdeu, não deu certo, o ser humano não deu certo. O que eu vou fazer da minha vida, então, sabe? Eu entrei numa crise muito doida de propósito, por mais, assim, que eu tenha certeza dentro de mim, olhando que é isso que é isso que me faz e que eu faço para além de mim, mas me fez muito questionar isso, sabe? Então, eu não sei se foi a dos 30, mas foi misturado com essa pandemia, assim. Eu já estava numa crise assim porque... Eu senti também isso. Você sentiu, no né? sentido de, tá, é isso que eu quero fazer. Descobri, então. É isso que eu quero. Tá, mas como eu faço, então? E aí eu não consigo fazer aquilo que eu descobri que eu quero. Então esse propósito não é um propósito, sabe? Porque a gente fica sem norte, né? A gente fica realmente perdido. Como eu vou fazer isso? E a razão pelo que a gente faz, né? Que é pelo outro, né? A razão é pelo outro. E é isso. Eu acho também que uma coisa que muito liga nós três, assim, que nós somos pessoas inquietas, né? Seres humanos inquietos. Sim. Então eu acho que talvez essa crise nos acompanhe vida fora. Mas...
Fala, amiga, Mari. Não, eu acho que é isso, sabe? Eu tava pensando aqui, ouvindo vocês falarem, né? Quando eu trabalhava com produtos, quando eu fui vendedora, eu trabalhei com administrativo, fiz várias coisas nesse sentido. E quando eu tinha que produzir algo específico, com meta, com algo estipulado, aquilo era muito sofrido para mim. E não tinha propósito naquilo. Eu sentia que eu estava servindo ao capitalismo, sabe? E que isso não estava me trazendo nada, a não ser um mísero salário no final do mês, né? É aquele meme, sabe? Você pode trabalhar a vida inteira, o ano inteiro certinho, para no fim do ano o filho do seu chefe ir para Disney, sabe assim? Então, eu sentia muito isso. Aí, quando, né, eu me formei, comecei a trabalhar, eu trabalho muito, mas eu não produzo para ninguém. O meu trabalho não é de produção, né, dentro da psicologia. Então, isso me deu um quentinho no coração, porque sempre foi uma questão para mim. E aí, eu sempre tive, que você está falando, né, da gente ser muito inquieto, eu me cobrava demais que eu deveria fazer uma coisa, sabe? E eu tenho fogo no cu. Eu gosto de fazer várias coisas, porque o tesão... Exatamente. Eu quero distribuir o meu foguinho. E aí, assim, eu percebi, e eu aceitei isso recentemente, dentro da pandemia, que eu entendi que o tesão da minha vida é estar fazendo sempre coisa diferente, porque eu fico entediada. E quando eu tô entediada e não faz mais sentido, eu quero ir embora. E eu vou embora mesmo, né? Então, assim, que nem fazer live, esse negócio de inventar de fazer live sobre psicologia. Eu não precisava fazer isso. Eu fico nervosa toda vez. Mas é o tesão da vida, entendeu? Falar, nossa, que delícia, fazer um negócio diferente, conversar sobre coisa e tal. Então, assim, agora eu aceitei isso. E eu tô bem. E aí eu me desobriguei a servir as coisas de uma maneira única e exclusiva. Tá tudo bem eu querer experimentar outras coisas. Eu senti a mesma coisa, Mari, e eu me aceitei justamente nessa fase, da fase da virada, lá dos 25, eu aceitei que eu era assim, eu era o Severina, meu jeito, eu não vou conseguir ser especialista em nada na minha vida, eu nunca vou me especializar em nada, porque eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo, então, ao mesmo tempo que eu sou designer, eu sou atriz, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tesoureira, tudo uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é o meu jeito, é o que eu sou, e eu me aceitei assim. O problema, o que me pegou nos 30, na hora de falar assim, eu preciso resolver isso, é como viver nesse mundo, ganhar dinheiro com um propósito e que algo que eu acredite. É esse bolo que eu não consegui. Eu acho que, no seu caso, a psicologia já tem um propósito, né? Então, você só faltava se aceitar, mas o propósito já estava ali. E eu acho que tudo fica muito pior quando a gente pensa que nós estamos num mundo em que existe o Jair Bolsonaro. Porque você luta tanto, né? Você olha para essas coisas assim e sangra, sabe? Porque olhar para isso dói. A gente tá falando sobre isso com tranquilidade, mas nada disso é tranquilo. É sofrido, né? A crise dos 30 é justamente isso, né? O tempo tá passando, né? Não tá parado no tempo para eu decidir. As coisas estão acontecendo e o tempo tá me atropelando. E o meu rostinho de 30 não é mais o de 18, o meu corpinho não é mais o mesmo, né? Eu sinto as coisas de maneira diferente. E aí é essa pressão, sabe? É isso que eu sinto. E aí quando você olha para fora, que olha, não, então tá bom, eu tenho tudo isso, tá acontecendo tudo isso, eu me aceitei, e aí você pisa para fora de casa e você é esmagado por uma pandemia mal cuidada, por N preconceitos, né, por essa incitação do ódio. Aí você fala, porra, meu, o que adianta eu tá olhando para dentro assim com tanto amor e carinho, se eu quero sair aqui fora e meter a porrada na turma? Justamente isso, porque a gente trabalha com coletivo, trabalha com propósito, trabalha com algo que seja assim, querendo que seja algo construtivo, que vá mudar, que vá tocar pelo menos uma pessoa, pelo menos um paciente vai se transformar, pelo menos um público, uma pessoa no público, na plateia vai se transformar. E aí, quando você vem a pandemia e na verdade, o individualismo tá mais à flor da pele do que nunca, e aí você perde mais ainda o sentido das coisas. Você fala assim, mas pra que adianta correr tanto atrás desse propósito se tá cada um por si?
Então eu vou pensar em mim também. E aí a gente volta naquela história do lá, né? Esse propósito é o Exato. lá. Olha que lado do caralho que é. Então, foda-se o lá, né? É a crise da crise, né, gente? A gente tem a crise da crise, a gente tá aqui... Porque a gente olha a crise... Quando você olha pro lado, assim, também, né, tem isso. A gente tá contra a corrente do que tá rolando, né? Pelo menos, né, em questão de pensamento e também tentando praticar tudo isso, né? E daí você olhar para o lado e ver que a grande maioria está caminhando nessa engrenagem, casando, tendo filhos, e muitas vezes nem por escolha, simplesmente por cumprir as etapas, né? Assim, a gente vê uma penca, né? Assim, não tô falando que é errado ou certo, não é isso. Só que quando você não está nisso, talvez pegue de uma maneira muito mais potente, assim, mais dolorosa, né, gente? Porque é muito dolorido, né? E essa sensação de não pertencer, pertencer, né? O não pertencimento é uma coisa assim. Eu não sei se um dia vou me sentir pertencente a alguma. E assim, né? Eu sempre falo isso para os meus pacientes e eu aplico a mim, né? Quando a gente olha para a escuridão olha de volta. Eu acho que é disso que a gente está falando. A crise da crise é isso. Você olha para a crise, mas ela devolve o olhar. E aí é essa relação, sabe? De estar em relação. E aí eu acho que você falou um negócio muito interessante no sentido de, olha, os nossos amigos estão casando, tendo um filho, né? A gente já conversou sobre isso, né? Ah, então eu vou casar, Sempre. dar uma festa de 100 mil reais, sei lá, nem sei quanto custa isso, de dezenas de milhares de reais, para os outros, para as pessoas falarem mal da gente no final. Além do mais, esse casamento é, desculpa quem se ofender, mas esse casamento para mim é brega, né? Aquela coisa brega, que é, deu Mike Chuchu Nasser, que vai casar de branco, né? Entendeu? Não, primeiro, eu nem vou entrar no buraco da Virgem, porque, nossa, a gente vai ter que ter um dia só para isso. É outro tema. Mas aí as pessoas, elas vão vivendo, elas vão tendo filho, elas vão fazendo as coisas, mas se você olhar de perto, elas também não estão resolvidas. Elas só estão indo no vai da valsa, entendeu? Ela tá fazendo, ela tá fazendo. Eu não consigo mais viver assim. Mas estão tendo filho, estão né? Pondo gente nesse mundo. E aí, quando não tem filho, faz Instagram pro cachorro, entendeu? Pra arrumar proposta pras coisas. E aí, assim... Instagram do cachorro, gente. Não, é brega, não gente. Desculpa, é brega. Não dou conta do Instagram do cachorro. E aí, assim... gente. Sabe... E é tudo isso, eu acho, que é essa resistência de olhar pra si, sabe? De olhar, ó, tá uma bosta. Sim. Porque é isso, porque olhar pra isso dói, não é legal. É sofrido. Não. E tá uma bosta, tá tudo bem. E aí é nesse ponto que eu acho que a gente passa a vida tentando cumprir as coisas, chega no momento em que fala, não preciso cumprir essas coisas, essas etapas. Ou cumprir e não tá legal do jeito que eu cumpri, então aí bate a crise. E aí a gente percebe que isso, pelo menos para mim, eu tenho a sensação de que é algo assim que a gente virou uma chavinha e que não vai mudar mais. Que essa crise, assim, não é algo que passei da crise, agora tá tudo lindo, eu tô... Não! Sabe? Carrega no colo e leva, meu amor. Exatamente, eu tenho a impressão. Abraça a crise. A gente pode daqui 10 anos conversar de novo para ver se é isso mesmo. Mas eu tenho a impressão que é isso, que a gente aprende a conviver com isso de uma forma mais madura e coerente, e assim, e a gente aprende a olhar para essas coisas e conviver com a crise. E que tá tudo bem. É que nem o ditado popular, né? Quem pariu o Mateus que embale. Quem pariu a crise que cuide. Eu acho que não tem um caminho de volta, entendeu? Quando você come do fruto do conhecimento, você é expulso de algum paraíso. Então você se fudeu, entendeu? É a sua crise, seu problema. Pega e vai. Era melhor ser criança, adolescente. Exato, porque daí, não sei se era melhor, mas era mais simples, né? Exatamente. Eu olho pra trás pra pessoa que eu era e eu sinto que a pessoa que eu era mais feliz porque tava na ignorância, entendeu? Vivia, não que
exemplo. É uma felicidade Vocês limitada, entendem? mas era uma felicidade. Mas era uma pessoa mais feliz. Só que a pessoa, quando eu olho para quem eu era e para quem eu sou hoje, eu sou mais feliz com quem eu sou hoje. Eu estou Eu também. satisfeita. Eu acho que Muito mais, eu por estou favor, ainda muito bem. mais feliz comigo mesma hoje do que se eu ainda fosse aquela pessoa lá atrás. Mas por não ter passado por esse sofrimento, por não ter passado por ter que olhar para isso, Exatamente. a ignorância é uma bênção, né? Uma dádiva por conta disso, porque aí a gente não sabe, a gente não sofre. E aí agora quando a gente tem a pancada de ter que olhar para tudo isso e aprender Uma e crescer, consciência é sobre, dolorido, né? sofrido, e a gente vai ter que aprender a conviver agora com essa fruta com esse fruto do conhecimento. Mas isso me deixa mais satisfeita comigo mesma, sabe? Eu me sinto mais satisfeita com a pessoa que eu sou hoje, por ter E passado por esse processo. você sabe que eu, por exemplo, na época eu achava que eu era feliz, né? Mas eu olho hoje, eu não era feliz, né? Eu enchia o cu de cerveja porque eu não aguentava viver a minha vida. Eu tinha um monte de questão que, por outros N motivos, que eu não me permitia olhar. A gente E se aí esconde, né? A gente se esconde. eu me escondia. Eu me escondia e eu não era honesta. Como é que eu Protege não de era alguma honesta com maneira. os outros? Eu não era honesta comigo, entendeu? E aí, quando hoje eu olho isso em perspectiva e eu consigo ter esse distanciamento da Mariana que eu fui para a Mariana que eu sou hoje, eu abraço a minha crise com amor. Porque eu sei Sim. que é ela que me leva para um lugar mais quentinho no fim do dia, sabe? Sim. Eu olho Que para te ela e falo, movimenta, obrigada que né, você tá amiga? aqui. É uma Que crise bom que te você movimenta e te existiu. força a olhar para as coisas que são inaceitáveis, né, gente? Que não bastam mais, né? Tipo, é você não É aceitar. isso. É Chega você. uma hora que as coisas não bastam mais. Exatamente isso. Não é mais Não suficiente basta. aquilo, sabe? E Aquela enquanto felicidade que a gente tinha antes, aquelas coisas que nos faziam felizes, não são mais suficientes. Não, até não porque basta é só cumprir ir uma no boteco, etapa. né? Não basta cumprir uma etapa, sendo que o mundo é uma merda, entendeu? Assim, tipo, você Exatamente. sente que você só tá contribuindo para esse lixo que é tudo, né? Agora, também é isso, né? Como transformar isso? É o que estamos tentando aí, Brasil. Mas E aí, assim, ó, quem disse que com 30 anos eu tenho que estar com a vida pronta? Onde pois está é. escrito isso daí? Porque é isso, eu acho que essa expectativa de se criar uma pessoa bem-sucedida aos 30. A Pra pessoa servir ao bem-sucedida aos 30. capitalismo. Exatamente. Que E aí, bosta, não! e aí tem a questão que é do relacionamento também, né? Desses dois pilares, assim. Uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa casada, com família e filhos. Então, eu não sou uma pessoa bem-sucedida e nem quero ser, sabe? Tá tudo Graças a bem. Deus. Mas, gente, e eu acho que também esse chegar lá, ele é de diferente, funciona em diferentes prismas pro homem e pra mulher, né? Porque eu sim. acho que assim, como tudo nessa merda desse machismo e esse patriarcado, né? Tipo, a pressão. Porque é isso, o homem tem que ser o provedor da casa, então tem essa cobrança de super né, Uhum. resolvido financeiramente, independência, não sei o quê. E a mulher, além disso, né, que já é uma questão, também tem outras questões que são impostas antes para ela por ser mulher, né? Que é essa coisa. Além do casamento, que se cobra muito mais da mulher solteira do que do homem solteiro. E tem a questão biológica da maternidade, né? Que a gente estava falando aqui. Sim. Queria trazer esse ponto, assim, Não, porque é muito como o machismo engraçado, influencia por nessa crise para a exemplo, mulher, né? muito, porque assim, quando a gente tá solteira, gente, é muito, não sei se a Mari também sente isso, mas assim, sempre tem alguém para perguntar o que tá acontecendo na sua vida. Não é possível que você tá sozinha, sabe? Então você tem que estar com algum rolinho. Você não pode estar solteira e estar bem sozinha. Não, é algo que as pessoas não conseguem imaginar. É algo que, se você tá solteira, você é infeliz, você tá procurando alguém. É sempre assim. E aí, quando você tem alguém, já começa as cobranças. E aí, como é que vocês estão Quando vai namorando? casar? Como é que vocês vão namorar? Aí você começa a namorar. Ah, e aí, como que vocês vão casar? Quando vocês vão morar junto?
Aí a pessoa casa, já vem, e aí, quando é que vem o filho, sabe? Nossa. De uma Ai, meu forma, Deus. as cobranças acontecem nesse sentido, é muito real. E aí a gente transita em alguns ambientes que você vê essa competição descarada de quem vai Nossa, fazer o que muito, primeiro, né? Isso não muito. faz sentido nenhum para mim, porque eu tinha essas cobranças, mas eu acho que eu era grossa, sabe assim? Eu sou grossa, né? Então eu era mais grossa, sabe? Tipo assim, cuida da sua vida, você não tem nada a ver com isso. Mas eu não sentia muito assim, porque as pessoas que eu convivo, eu não tenho o tiozão do Zap, assim, sabe? Que eu convivo. Uhum. Mas quando eu namorava, no auge dos 26 anos, eu tinha a cobrança de, olha, você vai ter que casar, você vai ter que ter filho e tal. Porque ele queria casar e ter filho. E aquilo, para mim, era inconcebível uma pessoa crescendo dentro desse corpo. Eu não quero isso. Uhum. E aí matava aquela chaminha, sabe? O foguinho no rabo que eu falei lá no começo. Era um balde de água fria num fogo no rabo, entendeu? Mas é Então, isso, eu acho que, e ainda vocês, talvez em alguma medida isso bata, claro, né? Porque não tem como, mas vocês já têm uma compreensão, um olhar diferente para o que é ser mulher, né? E, e quem vocês são no mundo, né? E quem vocês podem ser aquilo que vocês quiserem, enfim, essa reflexão. Agora, quantas mulheres não refletem sobre tudo isso, né? Consegue, Estão né? aí engravidando, sem muitas vezes querer ser mãe, né? E É o que eu depois ir falei, assim, reproduzindo, né? Essa máquina de gente horrível. Olha, porque eu vamos fazer um vejo adendo ao quanto. podcast Calma, Gente Horrível, que a gente gosta, né? Essas meninas que vocês falaram. Então, essa Mas máquina de gente horrível. eu me vejo nessa posição naquela época, de seguir o fluxo e assim, eu não pensava, eu só estava no relacionamento e assim, ia cumprindo as etapas. Então a próxima etapa daquele relacionamento era casar. E Amiga, imagina se tivesse acontecido, glória ao pau entendeu? que você teve uma Né? mudança nessa, né? Porque Porque senão você ia estar eu tenho casada e ter um filhinho. certeza que eu ia estar infeliz e questionando todas essas coisas agora com uma bagagem muito pior, sabe? Com uma coisa muito mais pesada para resolver. Muito Então mais. agora eu tô num relacionamento em que eu sinto que eu escolho, eu escolhi, eu tô porque eu quero. Não é algo que eu segui, que foi com fluxo e que eu tô cumprindo etapa. É algo que se eu tô é porque eu quero, sabe? Isso quer tem um estar. outro valor, sabe? Quando você olha para essa relação e você sabe que você tá nela porque não foi te imposto, mas você escolheu estar ali, é algo que você tem um outro olhar É o para isso poder da também. liberdade, né? De você Exato, ser, exatamente. estar e onde você quiser, né? E E fazer é aquilo que você... engraçado, mesmo você tendo essa visão, você se sentir ainda assim, e acho que é uma coisa natural, mas sentir um apego, sentir um pouquinho de medo de perder. Eu acho que isso Natural. não é natural e que antes a gente fala assim, não quero isso, sabe? Não quero me apegar, não quero sentir essa falta, assim, mas é uma coisa natural. Mas mesmo assim é algo que você sabe que você tá porque você quer, então a relação tem outro caráter na sua vida. Então isso também é muito legal. Essa maturidade para você ter uma relação porque você quer. E eu tô buscando isso no trabalho. Eu não quero trabalhar só porque eu preciso, sabe? Quero trabalhar porque eu preciso pagar as contas também, porque existe essa necessidade no nosso mundo capitalista, mas sabendo que eu tô fazendo algo que faz a diferença, que é importante, que eu tô construindo alguma coisa que tem algum valor, sabe? E não que seja só uma reprodução e simplesmente bater cartão. Tenho que bater o cartão para receber o salário dia 5, sabe? e ao mesmo tempo, eu acho que assim, tá tudo bem querer ter filho, né? A gente não tá fazendo Gente, apologia não aqui é a isso. não Com crianças. certeza. Ninguém tá Por querendo assar favor. criança e comer no forno, não é nada disso, né? A gente gosta de criança. Mas a Amo. nossa crítica é sobre a O vida levar, motivo, né? entendeu? As razões, né? Os significados dessas coisas, né? Então, tipo assim, eu vou ter filho, mas é isso que eu quero fazer? E a escolha, exatamente, né, amiga? É A escolha sobre o realmente seu corpo, isso, sobre sua é o que vida, eu né? quero. Isso é muito importante.
ou porque a sociedade impôs isso, que o meu sonho é ser mãe. É realmente? Ou E que eu acho você que talvez aprendeu também nem desde seja uma criança? questão tão simples desculpa, Não, de nem chegar, um né, pouco numa simples. resposta. E aí é que E é esse porque a gente romantismo também, né? de que vai ser Romantização felizes do... para sempre, né? Que a Disney deu certo. Não deu, é mentira. Exato. Não deu. O É que mundo ninguém foi, não é foi isso que lá. você está vendo nos Ninguém filmes. foi lá na casa da Cinderela, aconteceu depois, assim. Não, não é verdade. E o pior é que todo mundo sabe, porque vive a Exatamente. realidade, mas continua acreditando e comprando Continua essa acreditando. romantização. Você sabe Mas que eu talvez... estudei. Eu Mas estudei. a romantização da própria maternidade também, né? De a gente ver Nossa, só o lado 100%. bonito, do gostosinho, do cheirinho de neném. Gente, neném é a coisa mais linda do mundo, a coisa mais gostosa. Tem coisa melhor do que se segurar um neném no colo. Queremos nenéns, Mas, não é gente, que isso é não um quer. ser humano, sabia? Que isso vai virar um adulto? Que um dia ele vai ter que votar? E pode ser que vote no Bolsonaro? E pode ser que ele vote no Bolsonaro? Então, assim, Nossa. essa carga de responsabilidade que a gente tá lidando. Sim. E aí, se você não faz, eu acho assim, aí agora é o dedo do julgamento, né? De um lugar que eu não ocupo. Então, pode ter generalizações injustas. Mas, quando eu vejo, sabe, os pais que não têm essa questão crítica de olhar para essas crianças como eu estou formando uma outra pessoa, elas depositam as frustrações delas nas crianças e daí depois dá errado lá na frente e é o filho que é ingrato, sabe? Eu acho, porra, isso é muito injusto, porque você está Muito depositando injusto. um monte de merda numa criança que ela não tem a capacidade de se defender. Porque se você for fazer isso com um adulto, ele não vai permitir. Então, por que você faz com a criança? Porque ela não E consegue não se é só defender, isso, né, entendeu? amiga? E é justamente uma pressão que você carrega por toda a sua vida, por exemplo, até chegar nesse momento de crise que a gente está falando, pelo menos a gente carrega essa expectativa. E o que conduz essa máquina de escolhas, né? Tipo, você tem que estar ganhando dinheiro, você tem que estar trabalhando, você tem que trabalhar nisso, você tem que fazer aquilo. Então são as E expectativas do outro sobre você a que te expectativa faz da escolher. sociedade que os seus pais colocam em você e você tem que falar assim: agradeço de coração e alma e a minha vida eu devo tudo a você, mas ela é minha. E Cuida isso é da muito sua. difícil. É muito difícil, porque a gente realmente se sente ingrato. Se sente ingrato. Mas é É isso, acho que a foda. gente está nesse movimento também, né, gente? É muito importante estar falando sobre isso, essa neura que realmente é real, né? Assim, é a realidade, né? E aí, E eu assim, acho que é né? um passo para desconstruir as coisas e quem estiver no nosso entorno e dividir, né? Inclusive com Porque quem E, eu está acho nos que isso ouvindo. também, gente, é uma coisa assim, que depois que você vira a chavinha da crise dos 30, você aceita que nada tem resposta definitiva e tá tudo bem. tá Nada tudo é bem. definitivo, sabe? Nada tem resposta, então tá tudo bem. Tá tudo bem ficar na bosta. É de bosta que se vive a vida. É a bosta que vai dar o adubinho para nascer as Adubo, né? florzinhas. Tá Fazendo tudo merda que se bem. aduba a vida. É, que frase maravilhosa. Do O Figurinhas E daqui pra Pensador. maravilhosas. frente é só pra Só trás. para trás. É, e aí, assim, né? Eu acho que, não sei se a gente já tá fechando, mas assim, se Sim. perguntasse para vocês, olha, com tudo isso, com todas essas crises, com tudo isso, né, que a gente conversou Uhum. aqui, de tão complexo e que a gente não chega numa resposta fácil nem pronta, e que vai se construindo pelo resto das nossas vidas, a gente, né, eu acredito. Quando vocês olham, vocês são mais felizes hoje? Eu Diga. acredito que sim. É como eu falei, eu acho que a pessoa quem eu era feliz. Aquela pessoa achava que aquilo era a vida e que estava tudo bem. Mas eu estou mais satisfeita hoje com quem eu sou do que quando eu olho para trás e vejo, ainda bem que tudo isso aconteceu, sabe? É a minha sensação até de alívio. Nossa, que bom que isso aconteceu. Eu tenho essa relação, assim, do pior momento da minha vida ter sido a melhor coisa que aconteceu também, sabe? Ai, Que que lindo. Eu bom tenho que, essa relação nossa, eu tenho também. uma sensação de alívio, assim. Que bom que eu passei por isso. Que bom que isso bateu.
e que eu sou quem eu sou hoje, que eu tenho a liberdade de ainda construir, desconstruir, conhecer e viver outras coisas nesse sentido, e de ter essa sensação de paz de que tá tudo bem, não tá pronta para nada. E está sempre aberta para tudo. Sim. E você, Gabi? Eu acho que... Não, sem dúvida eu sou mais feliz por eu ser... Sem dúvida eu sou mais feliz por eu ser quem eu sou hoje, assim, muito grato, né? Hashtag gratidão, breguice. Que se fala. Mas eu acho que é isso. Uma coisa que você falou aqui no podcast que me tocou bastante, que é isso, abraçar a crise com amor, né? Porque é isso, é você olhar para você agora e você amar quem você é, inclusive as suas neuras e as crises que te movimentam para você ser alguém melhor, né? Eu olhar para trás, claro, tipo, eu era feliz, eu tinha uma felicidade, assim, mas eu também tinha inquietações que eu não olhava para isso de alguma maneira e que hoje eu já explorei de outras coisas que me abriu, assim, o olhar e a vida para uma pluralidade de coisas que ainda tenho certeza que tem muito mais, que não tem preço, assim, sabe? Você olhar para uma situação de uma forma plural, olhar de uma maneira que você vira o pescocinho, sabe, gente? Vamos trabalhar o pescocinho, olhar para o mundo, assim, sabe? E ver as outras possibilidades, as outras existências, né? Que muitas vezes nessa coisa a gente ignora, né? E olhar todas as possibilidades que eu posso ser, né? E que isso é a raiz da minha crise, porque eu quero ser tudo e mais um pouco, eu quero o mundo dentro de mim, assim, e fora de mim. Então, é isso, essa inquietude, mas eu sou feliz, muito mais feliz hoje por poder olhar para essas coisas, refletir e transformar, inclusive, aquilo que eu não tenho de legal em mim, né? Para ser alguém melhor. Sim. E você, amiga? Eu sou mais feliz porque eu acho que eu tô em contato comigo, sabe? Então, se eu tenho um negocinho que dói ali, eu vou dar aquela ruminada, mas aí eu vou olhar para aquilo com carinho, às vezes de uma maneira cruel, porque eu sou essa pessoa que se cobra até o talo, mas eu me conecto comigo de uma maneira mais honesta, sabe? Então, eu acho que isso não tem preço. Pode ser que daqui um tempo a gente conversa e eu falar, acho que não é isso, quero rever essa opinião, entendeu? Mas hoje faz muito mais sentido para mim olhar para essas relações, inclusive para a pessoa que eu fui sendo construída e tive esses pontos de virada que me fizeram olhar de uma maneira mais crítica e mais doce também para mim mesma, porque eu acho que só dá para ser essa pessoa que eu sou hoje porque eu construí aquela, sabe? Com certeza. E aí tá tudo bem eu olhar para isso e falar, sabe, eu aceitei meus erros. E aí, essa questão de aceitar o erro e estar de bem com você mesmo, e se acolher, e se amar, e às vezes se odiar, e olhar para o ódio, e né, ter essas relações mesmo, essa dialética, né? Eu acho que não tem... É muito rico, né? É muito rico. É muito feliz, assim, ter essa oportunidade na se existência. autoconhecer, né? E assim, fazendo o adendo que todo esse discurso bonito de coisas assim, né, que não é um caminho que te inibe de sofrimento, muito pelo contrário, né? Olhar, é muito mais sofrido, talvez, olhar para todas essas questões, e né? de novo, falando de um ponto de partida classicista, de ponto de raça, de gênero, totalmente diferente de muitas outras realidades que vão ter outras questões mais pesadas e muito mais. E que são legítimas, né? Sim. Importantes sim. de pontuar. Sim. Então é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre a crise? Alguma coisa para fechar? Acho que eu tô satisfeita com o nosso piloto. Eu também tô. Mas vamos abraçar essa crise, né, gente? Porque é isso, a gente está em crise e o que a gente resolveu fazer? Um podcast para falar das crises, das neuras. E nada melhor do que falar com
as pessoas que a gente ama e que tá do nosso ladinho, não é mesmo? Com Sim, certeza. E que tá passando Então, pelo mesmo, que a gente vai dividindo e vai crescendo dividindo, vai junto. refletindo e também vamos nos atentando de olhar para todas as questões. Claro, a gente está trazendo uma perspectiva nossa sobre a nossa vivência, né? Mas sim. sempre também tentando olhar para as outras Realidade. possibilidades e realidades, né? Sim. Então é isso, agradecer quem nos ouviu até agora. Quem Nesse aguentou, Quem aguentou, quem gostou. Essa foi a primeira neura de muitas neuras que nós temos e que ainda vamos ter, porque, como descobrimos, elas não acabam. Elas não Você acabam. só abraça a neura, não. faz um carinho e dá E um vai. beijinho. Elas Vai com não ela. criam só.